tudo bem com vocês? Vamos então para mais essa aula do ensino fundamental, especificamente sobre o continente asiático, esse que é o maior continente de todos, apresenta aí uma grande densidade populacional, é formado aí por 50 países e tem uma geografia de tirar o fôlego. Então, nesta aula, nós vamos conversar inicialmente sobre os aspectos geográficos e vamos aí preparar, né, o nosso espaço, o nosso ambiente de estudo, porque vem bastante informação. Vem comigo aí, vamos lá. Você que está chegando então agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos conversar sobre os aspectos geográficos do continente asiático, tá? Nessa aula eu procurei então dividir em duas partes essa minha lousa que está aqui atrás, tá? A primeira parte com os aspectos ligados ao relevo e à hidrografia, uma parte mais simples e mais rápida, inclusive, de dialogar, e do outro lado os aspectos ligados tanto ao clima e também às paisagens vegetais. Eu vou sair um minutinho, você dá um print na tela para você ficar com um resumo aí no seu caderno, combinado? Muito bem, pessoal. Então vamos seguindo em frente. Vamos começar então com o relevo e a hidrografia e para facilitar o nosso trabalho, nós vamos dividir o continente em norte, sul, sudeste, leste. Vamos dar uma olhadinha nesse esqueminha, tá? Super simples, singelo, aqui do nosso continente asiático. E quando nós falamos em porção norte, nós estamos nos referindo a esta região, a região sul do continente asiático, a região sudeste e leste, assim como a região oeste e sudoeste. Então é importante você se situar geograficamente, porque esse é um continente muito grande e não dá para estudar de uma vez só. Então a geografia ela acaba regionalizando para organizar o nosso trabalho e a nossa discussão. Então vamos olhar aqui então para essa região ao norte e o que a gente vai destacar para vocês com relação ao relevo. O destaque aí é a planície siberiana, tá? É uma planície de origem sedimentar, é uma planície de grandes extensões, em quilômetros quadrados, e apresenta uma grande variedade de elementos minerais presentes aí nessa região, principalmente energéticos. E aí o destaque, por exemplo, para o petróleo e o gás natural. Então essa planície, né, que a maior parte do ano fica aí com temperaturas muito baixas, né, no inverno temperaturas baixíssimas, abaixo de zero, é uma região muito difícil de se habitar em função desses aspectos climáticos, mas é uma região que propicia principalmente a Rússia, né, no caso a Rússia, que ela é dona dessa porção, dessa planície, o desenvolvimento de algumas atividades econômicas, tá bom? E aí a gente destaca alguns rios, por exemplo, o Obi, que é um rio super famoso, porque ele banha cidades importantes aí da Rússia, assim como o rio Yenisei e o Lena também, já no segundo plano, né? Mas são rios também importantes aí nessa região. Lembrando que a maior parte do ano, parte desses rios, eles ficam congelados em função dessas temperaturas que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? No sul, região sul, então, do continente, o destaque principal é a Cordilheira do Himalaia. E todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, né? Nós chamamos a Cordilheira do Himalaia como o teto do planeta Terra, mesmo porque o Everest, que é a montanha mais elevada do mundo, com 8.848 metros de altitude, é uma região extremamente importante para o continente asiático, não só pela formação das paisagens, mas também pela grande concentração de gelo e neve que fica depositado na maior parte do ano no topo dessas montanhas. Inclusive, o Himalaia, ele é recente, então nós falamos que faz parte dos dobramentos modernos, porque é um processo de formação ainda do período terciário, que tem aproximadamente os seus 70, 75 milhões de anos. Então, através do encontro de placas, o movimento convergente
que vocês já ouviram, já estudaram sobre isso, é responsável pela formação da Cordilheira do Himalaia, tá? Essa região onde hoje nós conhecemos como a Índia, Planalto do Deccan, por exemplo, há mais ou menos 50 milhões de anos atrás, estava aqui, à deriva, no Oceano Índico. E nesses últimos anos vem se chocando então com essa parte maior, mais densa do continente asiático, formando então esse encontro que deu origem à Cordilheira do Himalaia, tá? E é justamente no Himalaia que nós vamos encontrar, por exemplo, rios que irão nascer e correr para outras áreas de planície. Entre eles, aqui na planície, super importante, aliás, que é uma planície que fica ao sul da Cordilheira do Himalaia, uma planície extremamente fértil, de origem sedimentar também, vai suportar, então, em cima dessa planície, rios importantes como o rio Indo e o rio Ganges, que você sabe, você já estudou inclusive em história, são rios sagrados, são rios importantíssimos para o desenvolvimento não só das atividades agrícolas dos indianos, e dos outros países, inclusive aqui Bangladesh, que fica ao sul também aí do Himalaia, são rios que estão vinculados a uma questão religiosa, uma questão cultural. Mas é graças a essa geografia intercalada por áreas mais elevadas, como o Himalaia, e ao mesmo tempo áreas mais baixas de planícies, que gera então um ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo o desenvolvimento de atividades urbanas, tá? A implantação de grandes cidades e adensamentos populacionais. Muito bem. Na região sudeste, ok? Região aqui de países como Vietnã, Camboja, a própria China faz parte aí dessa porção ao leste e também a sudeste, nós vamos encontrar montanhas que também estão relacionadas ao processo de formação do próprio Himalaia, mas são montanhas mais baixas, entre alturas em torno dos seus 3.000 metros, que estão entremeadas por formações de vales, tá? Então você vai lembrar que quando nós falamos de vales, nós estamos falando dessas porções encaixadas entre dois pontos mais elevados, das porções montanhosas. E aí você também consegue trazer imagens relacionadas às atividades agrícolas, como é o caso da agricultura de jardinagem, o terraceamento, que essa região do sudeste asiático utiliza muito. Então eles aproveitam as próprias colinas, os morros e essas montanhas. Nessas paredes eles conseguem então construir o que nós chamamos de curvas de nível ou terraceamento para o desenvolvimento de atividades agrícolas, com destaque, por exemplo, para o chá, que é o chá mate, e também o arroz, que é o principal produto desenvolvido nessas regiões. Tá? Entre os rios, não podemos esquecer, nós temos aqui que citar o rio Huanghe, que é o rio amarelo, e o rio Yangtze, que cortam as planícies chinesas a leste e são muito aproveitadas para o desenvolvimento também das atividades agrícolas e também para a construção de grandes cidades aí neste país que tem uma população gigantesca de 1,4 bilhões de seres humanos. Tá? Então lembre-se desses dois rios, que são os dois rios mais famosos e mais importantes dessa porção a leste. E nós não podemos esquecer, por exemplo, de destacar a parte insular. E quando eu falo insular, eu estou falando das ilhas, que são essas ilhas que fazem parte aqui entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, com destaque, por exemplo, a Indonésia. E aí você vai lembrar, por exemplo, de um vulcão super famoso, o Krakatoa, que inclusive no dia 11 de abril de 2020 entrou em erupção, trazendo aí um susto para aquela região, mesmo porque ele pode provocar inclusive tsunamis, tá? Vocês vão lembrar do episódio lá de 2004. Então é muito importante essa região, porque a maior parte dessas ilhas são de origem vulcânica e essas ilhas elas possuem uma riqueza mineral, solos férteis, que é decisivo para o desenvolvimento das atividades econômicas desta região.
Combinado? E para encerrar, nós vamos falar agora aqui da região do Oriente Médio, né? Sim, o Oriente Médio faz parte do continente asiático e nós destacamos os planaltos sedimentares que já foram desgastados nesses últimos milhões e milhões de anos. Lembrando, né, que essa região também já foi um fundo do mar, então por processos de elevação do assoalho marinho, esses planaltos foram formados, mas ao longo dos milhões e milhões de anos foram desgastados e ficaram rebaixados. Mas por se tratarem de planaltos sedimentares, eles são detentores, tá, de recursos importantes, tais como o petróleo e o gás natural. Tá? Vamos lembrar que a região do Oriente Médio é a região mais farta com relação a este recurso. Então é importante, em termos econômicos, a associação tanto do relevo, né, das características geológicas que dão origem, né, ao tipo de planalto, de montanha ou de planície, seja ele sedimentar, vulcânico ou de uma outra espécie rochosa, está vinculado diretamente com as atividades econômicas. Não se esqueça disso, tá? Já se passaram aí mais de 10 minutos, essa aula é um pouco extensa, nós já chegamos então nos 50% e agora vamos olhar para outra parte dessa aula relacionada então às paisagens climáticas. Nós vamos notar que a dimensão do continente vai permitir, por exemplo, que nós tenhamos a atuação de diferentes fatores para criar diferentes tipos climáticos. Quando nós temos um país muito pequeno, ele vai receber uma influência de 2, 3 fatores climáticos. Aqui no caso, pela dimensão do continente asiático, nós vamos perceber, por exemplo, que praticamente todos os fatores climáticos estão presentes, de uma maneira ou de outra. Tá? Então, para ser mais específico, vamos começar então com a questão da latitude, e aí eu te convido a analisar aqui. Então, nós temos latitudes que vão dos 10 graus ao sul, portanto, as terras do continente asiático ultrapassam os limites da linha do Equador, chegando até o hemisfério sul, tá? Até aproximadamente 75 graus de latitude norte. Então, portanto, né, essa latitude gigantesca vai favorecer, por exemplo, a diversidade de climas. E você que já estudou lá no 6º ano os fatores e os elementos climáticos, você vai lembrar muito bem que, por exemplo, baixas latitudes, ou seja, áreas que são próximas da linha do Equador, vão receber uma insolação maior, né, uma quantidade maior de energia proveniente do Sol, aumentando, portanto, as suas temperaturas. E conforme nós vamos em direção ao hemisfério norte, ao extremo dele, né, no caso, próximo ao círculo polar ártico, que este continente é cortado, aliás, nós vamos encontrar, então, temperaturas mais baixas, tá? Então, este é o fator da latitude. Próximo, então, de latitudes mais altas, temperaturas mais baixas. Próximo, então, de latitudes menores, ou seja, zero, linha do Equador, temperaturas mais elevadas, tá? Essa aí é a regra básica para a gente discutir sobre a questão da latitude. Um outro fator muito importante são as correntes marítimas, e existem várias correntes marítimas, mas na geografia 2 delas se destacam, tá? E nós vamos olhar lá para a região do Japão. Então, por exemplo, a corrente Oyashio, que é uma corrente fria que nasce na região norte e caminha em direção ao sul do Oceano Pacífico, tá? É uma corrente que, inclusive, irá contribuir para a queda das temperaturas nas ilhas japonesas, inclusive levando, né, esse país nos períodos de inverno a receber grandes nevascas, tá? Temperaturas extremamente baixas. E, em termos econômicos, essa corrente ela contribui para atrair peixes, né, que estão atrás ali do fitoplâncton ou plâncton, são águas férteis e que ajudam, inclusive, as atividades pesqueiras japonesas e também chinesas a desempenharem um bom papel, tá? Em contrapartida, da região sul em direção ao norte dessas ilhas japonesas, nós vamos encontrar a corrente Kuroshio. Essa corrente ela é quente, e aí, imagine, então,
As ilhas ao sul do Japão são ilhas com temperaturas, né, próximo ao clima temperado, clima subtropical, com temperaturas um pouco mais elevadas. E as ilhas que estão mais ao norte, por exemplo, são ilhas, né, com um tipo climático temperado, um pouco mais severo, em função da influência da corrente fria. Tá? Então isso é importante. Mas a gente não pode, em nenhum momento, deixar de citar a corrente mais importante, inclusive mais cobrada em exercícios tanto de provas, né, de geografia, como até mesmo de vestibulares. Então você imagina que nós temos uma outra corrente super importante, que é a corrente Índico-Norte, que nasce nessa região do Oceano Índico e que vai atuar diretamente no sul deste continente. Nós estamos falando agora das chuvas de monções. Aliás, é o lugar que mais recebe chuva no planeta Terra, né, com índices aí muitas vezes acima dos 3.000 milímetros anuais. Então, imaginem que quando chega o verão no continente asiático, essa porção aqui do Oceano Índico eleva então as temperaturas do oceano e essas águas mais quentes irão provocar e formar umidade. E essa umidade acaba se encontrando, né, se formando, dando origem então a nuvens mais espessas, mais carregadas, e os ventos que sopram, né, da direção aqui do Oceano Índico em direção ao continente, levam então essas massas em direção ao continente, e as massas de ar mais frias, que estão aqui na região do Himalaia, conseguem descer, tá, o paredão da cordilheira, se chocando justamente com essas massas mais quentes e mais úmidas que vieram do Oceano Índico. Quando essas duas massas se encontram, você tem chuva, né, frontal, e essa chuva frontal vai gerar aí uma grande elevação de, né, chuva torrencial, que é um tipo de chuva extremamente forte, abundante em termos de volume, que dura aí aproximadamente dos meses de junho até o início aí do mês de setembro. Então é uma região muito chuvosa, que gosta nesse sentido, né, de receber essa umidade para o desenvolvimento das atividades agrícolas, que são decisivas ali também para alimentar os indianos, que também passa aí dos mais de 1 bilhão, né, de seres humanos só neste país, mas ao mesmo tempo países como Bangladesh sofrem com a elevada quantidade de água que chega até a superfície, e lembrando que também aqui em Bangladesh nós temos uma planície e que durante este momento, né, das chuvas de monções acaba sofrendo pela questão da drenagem. Então são cidades nessa área que ficam literalmente debaixo d'água, né, com essas chuvas torrenciais, que acaba aí causando danos à urbanização, às atividades agrícolas, entre outras. Tá? Então, de um lado, você tem um benefício para quem recebe de forma mais dosada essa quantidade de água, e quando ela é exagerada, pode trazer danos aí aos moradores dessa região e às atividades econômicas. Combinado? Já chegando praticamente no final da nossa aula, o destaque é para a altitude, que também é um fator que irá contribuir muito para a fabricação desses tipos climáticos, né? Para as características climáticas ficarem muito variadas. Vamos lembrar que os pontos mais baixos do continente são influenciados, né, por uma quantidade maior do gás oxigênio, pela pressão atmosférica, pela agitação dessas moléculas que vai produzir mais energia, portanto mais calor. E nas porções mais elevadas, nós sabemos muito bem que nessas áreas, né, pelo ar ser rarefeito, nós vamos ter um movimento totalmente inverso, né, uma menor vibração, agitação dessas moléculas, portanto uma produção menor de energia e as temperaturas são mais baixas. Então, para você lembrar das regras da geografia, aproximadamente a cada 100 metros que você sobe, diminui aproximadamente 0,6 graus. Tá? Então, subiu 200 metros, menos 1,2 e assim por diante, e a regra se inverte quando você desce. Então, desceu, você ganha 0,6. Pontos mais baixos, mais quentes, pontos mais altos, temperaturas mais baixas. Tá? E a questão da maratimidade, ela vai influenciar diretamente na questão da variação de temperatura. Então você imagina
que as amplitudes térmicas, e quando eu falo de amplitude térmica, eu estou falando justamente da variação de temperatura, ok? Que pode ser durante um dia, durante um mês, durante um semestre, não importa. Então, nas porções mais interioranas desse continente, as amplitudes térmicas elas são maiores, tá? Então, os verões são mais quentes e durante o inverno as temperaturas são bem mais baixas. E isso se aplica também às áreas litorâneas, só que com um detalhe diferente. Então a amplitude térmica, ou seja, a variação de temperatura, ela é menor próxima do litoral e maior quanto mais no interior desse continente você estiver, tá bom? Assim como também a questão do transporte de água pela atmosfera. As áreas litorâneas são sempre mais úmidas, tá? Do que em comparação às áreas do interior. Então, aqui, inclusive, nós vamos encontrar um grande deserto, né? Que é o deserto de Gobi. Esse deserto que fica justamente nas costas do Himalaia, é um dos desertos mais secos, inclusive, do planeta Terra, e está sendo influenciado diretamente pelo efeito da continentalidade e maritimidade ao mesmo tempo, tá bom? E para encerrar, as massas de ar, que são frequentes em qualquer lugar do mundo, e aqui não seria diferente, mas aí nós vamos destacar apenas duas massas de ar. A primeira delas é a questão da atuação da massa polar ártica, que nasce, né, no Ártico do planeta Terra, no Polo Norte, e caminha em direção ao sul, influenciando, né, toda essa região com temperaturas mais baixas. Essa massa ela é tão poderosa que ela consegue, inclusive, influenciar o Himalaia. O Himalaia acaba segurando, então, essa corrente mais fria, segura, então, né, a passagem dela, lembrando que no topo da cordilheira do Himalaia você tem aí o depósito de neve, de gelo, que é importante, lembrando, para a formação de muitos rios deste continente no período de degelo, tá? E a outra massa é a massa formada no Índico, como eu acabei de falar para vocês. Nós vamos chamar então essa massa de monções, essa é responsável pela chuva gigantesca, essa chuva torrencial na região sul do continente e também na região sudeste, tá bom? E aí você vai perceber que nós temos aqui um mapa representativo e lembre-se, né? Quando nós falamos de paisagens vegetais, nós estamos falando daquilo que o clima, juntamente com outros elementos da geografia, tais como relevo, altitude, tipos de solo, juntos e misturados conseguem construir uma diversidade de paisagens vegetais. Então, neste continente, nós temos uma grande diversidade, e aí eu sugiro que você olhe para o mapa, que você consiga observar, inclusive, essa grande variedade de paisagens e buscar os detalhes de cada uma delas, tá? Mas, de forma muito sintética, eu posso apresentar aqui para vocês. Então, como o sul é uma região mais quente, mais chuvosa, nós vamos encontrar florestas pluviais, são as florestas tropicais, onde você tem uma diversidade de espécies, as copas, né, sempre densas, as folhas sempre verdes. É bem parecido com o que nós temos aqui no Brasil com a floresta tropical e a floresta amazônica. São florestas de chuva, tá bom? Então elas ocorrem nessa região mais chuvosa. Na região do Oriente Médio, nós sabemos que o tipo climático aí ele é severo, é o tipo desértico. Então a principal vegetação tem que estar adaptada. Então nós vamos encontrar desde as estepes, que é uma vegetação rasteira e pobre, até mesmo, né, vegetação desértica, principalmente representada por espécies das famílias das xerófitas, tá? Então, as cactáceas, por exemplo, são espécies abundantes aí nesta região. Aqui, próximo ao Cáucaso, né, que é uma região aí também de divisa junto com os Urais, nós vamos encontrar as pradarias, que é uma vegetação rasteira, inclusive onde nós vamos encontrar o solo mais rico de todo o planeta Terra, aqui, né, na região das pradarias, como o solo de Chernozion, que pega lá um pouco também das formações que vêm lá da Europa, da Ucrânia, tá bom? E aqui nós vamos ter nessa região a maior floresta do planeta Terra. Vou repetir, a maior floresta do mundo é a taiga, tá? Você fala, mas a floresta de maior tamanho não é amazônica? Não. A
floresta amazônica é maior em diversidade de espécies, não em área. E aqui é em área. Eu estou falando da taiga, que é uma formação, né, de coníferas, que são os pinheiros, tá? Então a maior quantidade de árvores do mundo, de pinheiros, está aqui na Ásia, nessa porção chamada de taiga. E para encerrar, a tundra, que é uma vegetação rasteira, né, que fica aí aproximadamente de 8 a 10 meses se desenvolvendo nessa região e que acaba morrendo, né, em partes durante os processos de inverno, em função da nevasca que chega até o solo, mas é uma vegetação de baixa diversidade de espécies, mas formada basicamente por duas, que são os líquens e os musgos, tá bom? Importante para essa região, para alguns animais e também para alguns grupos que migram constantemente aí em busca da sua própria sobrevivência. Sei que a aula foi longa, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Você que chegou até aqui, muito bom, parabéns. Continue com seus estudos e lembre-se sempre de buscar informações em livros, na apostila, que é exatamente lá que nós vamos ter aí, né, subsídio para aumentar o nosso vocabulário e a compreensão sobre esse tema. Beleza, galera? Abraço aí, até a nossa próxima aula.